Amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal para que o Santo Evangelho seja anunciado. E desde já eu quero agradecer os mais de 1.500 inscritos neste canal. E queridos, o Senhor tem uma mensagem ao seu coração. Amados, ainda olhando brevemente para esse estudo no Evangelho em João, hoje o capítulo 3, no verso 6, João 3, 6, que nos diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amados, eu quero tratar sobre o tema da carne ao Espírito. Da carne ao Espírito. E queridos, após Cristo revelar que conhecia perfeitamente o coração dos homens, em João 2:23, Jesus agora recebe Nicodemos, um grande mestre em Israel. Nicodemos, amados, possuía um grande conhecimento das Escrituras. Nicodemos tinha uma posição religiosa elevada e possuía um grande reconhecimento entre os homens. No entanto, amados, vimos anteriormente que toda essa bagagem religiosa de Nicodemos não podia produzir em seu coração uma vida espiritual que glorificasse a Deus. E queridos, foi por isso que Cristo declarou a ele que era necessário nascer de novo. E assim, amados, Cristo mostra que o problema do homem não é apenas falta de informação, mas sim a sua própria natureza. Ou seja, o problema do homem está no seu coração. Agora, amados, ao chegar aqui no verso 6, Cristo aprofunda essa verdade. Cristo diz a Nicodemos que a carne só pode gerar carne. E somente o amado Espírito Santo é que pode gerar espírito. Amados, Cristo diz a ele que a carne ela só pode produzir coisas que são carnais. E queridos, com essas palavras, Cristo irá conduzir Nicodemos ao centro do Evangelho. Cristo mostra que o maior problema do homem não está em suas atitudes externas, mas sim em sua própria natureza. Natureza essa, amados, que a religião não pôde mudar na vida de Nicodemos. Assim, amados, como um nascimento físico só pode produzir uma natureza humana, a natureza caída jamais ela pode produzir vida espiritual. Ou seja, amados, é impossível que aquilo que está espiritualmente morto gere por si mesmo aquilo que possui vida diante de Deus. Sendo assim, amados, aqui está uma distinção absoluta entre a natureza humana caída e a nova vida concedida por Deus. Ou seja, de um lado está o homem natural, marcado pelo pecado, incapaz de agradar plenamente a Deus e de se submeter à sua vontade. Agora, de outro, amados, está o homem regenerado,
que recebeu uma nova natureza pela poderosa operação do amado Espírito Santo. E queridos, entendam, não se trata, amados, apenas de uma mudança de comportamento, mas se trata de uma transformação interior que alcança o mais profundo do coração e muda toda a direção da nossa vida. Perceba, Nicodemos era um homem extremamente religioso, totalmente conhecedor das Escrituras, mas não tinha uma nova vida. A regeneração não é uma melhoria da velha natureza, de como deixar de fumar, deixar de beber, deixar de ir à festa, deixar de falar mentiras e palavrões. Ou simplesmente se tornar uma pessoa mais disciplinada ou religiosa. A regeneração, a nova criação, não se trata disso. Porém, todas essas mudanças são importantes. Porém, amados, podem ocorrer até mesmo que sem que haja uma verdadeira conversão. Essas coisas podem acontecer. Por quê? Porque o homem pode modificar os seus hábitos. O homem pode controlar certos pecados e adquirir uma aparência de piedade. Entretanto, amados, esse homem ele vai continuar morto. Ele vai continuar espiritualmente morto nos seus delitos e pecados. Ou seja, o novo nascimento não é um resultado de um esforço religioso. Não é a força de vontade ou por méritos humanos. O novo nascimento, amados, é uma obra sobrenatural do amado Espírito Santo. Ou seja, amados, é Deus que cria vida onde havia morte. É Deus que ilumina o entendimento e é Deus que remove o coração endurecido. E Deus, fazendo todas essas coisas, criar uma nova vida, tirando o coração endurecido, ele concede uma nova natureza, que essa nova natureza vai passar a amar a Cristo, odiar o pecado e assim desejar viver para a glória de Deus. Perceba, amados, a regeneração, ela não aperfeiçoa a velha natureza. A regeneração inaugura uma nova vida que evidencia que a salvação pertence inteiramente ao Senhor, não aos esforços humanos. Agora, quando Cristo ele fala da carne, queridos, Cristo não está tratando apenas do corpo físico, entenda. Mas Cristo, amados, está tratando aqui da natureza humana que está totalmente corrompida pelo pecado. Pois esse é o cerne, esse é o centro de todo o problema da humanidade, o pecado. Desde a queda, amados, todo ser humano, ele nasce espiritualmente morto, inclinado ao pecado, e assim ele é totalmente incapaz de produzir por si mesmo aquilo que agrada a Deus. Por isso, queridos, ninguém nasce filho de Deus por descendência, tradição religiosa, moralidade ou boas obras. Entenda, queridos, vamos tratar sobre isso, né? Existe sim um grande privilégio de nascer em um lar cristão, de ser filho de pais piedosos ou de crescer ouvindo as Escrituras. Isso é uma grande bênção. Mas, amados, isso não comunica por si só uma vida espiritual. Ou seja, filhos de crentes não nascem salvos. Filhos de crentes também precisam experimentar o novo nascimento operado pelo amado Espírito Santo.
Filhos de crente também precisam se arrepender, professar a fé. Filhos de crente precisam sim do batismo. Precisam se entregar. Por quê, queridos? Porque Deus não possui netos. Deus possui filhos. Filhos que são gerados por sua graça. E assim, queridos, foi justamente essa verdade que Jesus ensinou a Nicodemos. Embora ele pertencesse ao povo da aliança, embora Nicodemos fosse mestre da lei, Nicodemos desfrutasse de todos os privilégios daquela religião judaica, essas coisas não o isentava da necessidade de um novo nascimento. Ou seja, amados, toda aquela herança religiosa jamais poderia substituir a obra transformadora do amado Espírito Santo. Isso é profundo, queridos. A salvação, amados, ela jamais é transmitida pelo sangue, pela família ou por qualquer vínculo externo com a igreja. A graça de Deus, podemos dizer assim, não é herdada como uma herança natural, mas essa graça é concedida soberanamente pelo Senhor a todos aqueles aos quais ele vivifica, aqueles aos quais ele amou na eternidade, salvou, chamou, justificou, glorificou, regenerou. Ou seja, a fé dos pais é um testemunho precioso para os filhos. Porém, a fé dos pais, amados, não pode regenerar os filhos. Cada pessoa necessita ser alcançada individualmente por essa poderosa ação do amado Espírito Santo. Essas coisas são importantes, queridos. A carne, ela pode produzir religiosidade, conhecimento, aparência de piedade, mas a carne jamais ela pode gerar vida espiritual. Amados, o homem natural, ele permanece preso a essa sua condição até que Deus intervenha soberanamente com sua graça irresistível. Nicodemos representa exatamente essa realidade. Embora fosse mestre da lei, ele precisava experimentar aquilo que nenhuma instituição religiosa poderia oferecer a ele. E o que, querido, seria o novo nascimento vindo do alto? Essa necessidade do novo nascimento, queridos. Em contraste com essa incapacidade da carne, Jesus afirma que o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Na parte B do verso 6. Ou seja, a vida espiritual tem uma única origem: o amado Espírito Santo. É Deus, amados, quem desperta o pecador. É Deus quem ilumina o seu entendimento. É Deus quem quebra a dureza do seu coração. E é Deus quem concede uma nova natureza capaz de amar a Cristo. Capaz de se deleitar em Cristo como nunca se deleitou. A fé, amados, o arrependimento, a obediência não são a causa do novo nascimento, mas essas coisas são seus frutos. Ou seja, toda salvação revela uma única e exclusiva verdade. Todas essas coisas são iniciativa da graça de Deus. A regeneração é um ato da graça divina. A regeneração transforma completamente o coração para que Cristo seja amado, para que Cristo seja seguido,
para que Cristo seja glorificado. O grande tema desse texto, amados, é essa passagem da carne ao espírito. Por quê? Porque o evangelho não apresenta apenas um novo comportamento, mas uma nova criação, queridos. E essa é a maior necessidade do ser humano. Essa é a sua maior necessidade nesse ano. É a minha maior necessidade nesse ano. O homem continua sendo a mesma pessoa. Porém, agora ele possui afeições santas. Uma nova disposição interior. Onde havia morte espiritual, Deus concede vida. Onde havia rebeldia, Deus concede amor por Cristo. Onde havia escravidão ao pecado, se inicia uma nova caminhada de santificação. Agora, essa transformação, amados, precisamos ressaltar, ela não elimina instantaneamente a luta contra a carne, mas ela muda completamente a direção da nossa vida. Ou seja, amados, o regenerado, aquele que foi alcançado pela graça, já não vive mais governado por sua velha natureza. Por quê? Porque ele foi alcançado pelo poder vivificador do amado Espírito Santo. E assim ele luta contra o pecado. E toda a glória dessa mudança pertence a Deus. Por quê? Porque somente Deus é capaz de transformar pecadores em filhos. Somente Deus, amados, eu já vou finalizar, é capaz de transformar mortos espirituais em vivos para Cristo, de transformar de inimigos da cruz para adoradores ao Senhor. Somente Deus é que pode fazer essa mudança no nosso coração. Não é a religião, não são os rituais, não é também a família que nascemos. É uma obra exclusiva do amado Espírito Santo. E esse diálogo, essa evangelização de Cristo a Nicodemos, só mostra a mim e a você que a nossa maior necessidade é o novo nascimento. Amém? Curva a sua fronte. Feche os olhos. Pai maravilhoso, ao Senhor toda a glória, todo louvor e adoração pela nossa salvação. Que a tua graça continue alcançando vidas, transformando corações. Que a tua graça alcance aquele que está distante. Que a tua graça traga vida àquele que está morto espiritualmente. Regenere, transforme, traga transformação. Senhor, eu te agradeço pela vida deste irmão, desta irmã. Eu te agradeço por toda a sua casa e sua família. No nome e para a glória do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais com reflexões para a vida.